e hoje nós vamos falar sobre criando um orçamento com propósito e fé. A gente vai falar sobre orçamento, tá? A maioria das empresas tem um orçamento, por exemplo. E é importante que a gente tenha um orçamento. O que vem a ser um orçamento? Um orçamento é uma organização, por exemplo, ali que você faz, dizendo quanto que você vai gastar em cada coisa. Então, eu vou gastar tanto comendo fora, eu vou gastar tanto, né, e vou ganhar tanto. Você faz um orçamento ali, um planejamento, você prepara isso. Então, planejamento não limita, liberta. Ó, muita gente não gosta nem de ouvir falar sobre planejamento, porque acha que planejamento limita. E o que a gente está querendo trazer, e é importante que você pense nisso, porque quando você pensa que planejamento é ruim, você vai se sabotar para fazer. Então, planejamento, ele liberta, né? É uma ferramenta para que a gente possa viver em paz. Porque às vezes você fala assim, eu queria tanto comprar um tênis, e se eu não fizer planejamento, eu compro. Se eu fizer, eu vou descobrir que eu não posso. Mas é a verdade. Você quer ficar sendo iludido? Quer viver no mundo de... Uma hora você vai perder a paz. Você compra e você vai perder a paz. Por causa do tênis. É melhor você descobrir que não pode e não perder a paz do que você não saber ou falar, não quero nem olhar, vou lá e vou fazer, e você depois perde a noite de sono. Né? As pessoas estão perdendo a saúde por causa disso. Perde o casamento, porque fica impaciente, briga, não trata os filhos. Então, assim, é melhor você olhar. E se você quer muito tênis e descobriu que não está podendo, isso não quer dizer que você não pode. O que quer dizer é que você não está podendo. Mas se você mudar alguma coisa na sua vida, você passa a poder. Às vezes você corta uma outra coisa, ou você passa a ter uma renda que você não tinha até então. A gente vai ter uma aula falando sobre renda extra. Então, aí você passa a poder. Olha que legal. E se isso te motiva de verdade, cara, então... Sabe, recentemente, a gente recebeu a visita do casal de pastores, que eram nossos pastores na última igreja, e a pastora falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou que é assim, ela falou, eu sempre achei que eu queria aprender a tocar teclado. Sempre achei que eu queria aprender. E não toco. E eu achei que eu queria saber tocar teclado. No dia que eu vi um vídeo de um rapaz que não tem os dois braços e toca teclado, eu descobri que eu nunca quis tocar teclado. Ok? Porque, bicho, aquele cara sem os dois braços aprendeu. O que de verdade impediu ela de aprender? Então, se você quer muito comprar um tênis e você descobriu, o seu planejamento te mostrou que não pode, se você quer muito comprar o tênis, você vai estar disposto a cortar algumas coisas ou a passar a fazer algumas coisas que antes você não fazia. Ou você não queria muito esse tênis. Ok? É isso. Então... Quando a gente pergunta, você quer muito viver uma vida financeira diferente? Muito quanto? Porque se tu não é capaz de fazer os exercícios, atividade, assistir um vídeo que você passa, cara. Então, muitas pessoas têm resistência à palavra orçamento porque associam com privação. E muitos, lembra da história da estrada? Muitos de nós vivemos privação. Quando nós éramos crianças, nosso pai e nossa mãe dizia, mãe, quando eu era criança não tinha McDonald's, mas vamos dizer que tivesse. Mãe, quero ir no McDonald's, nós não podemos. Então agora, quanto adultos, a gente quer fazer o que lá atrás a gente não pôde fazer. Né? Ou a gente passou muita necessidade e a gente não quer que os nossos filhos passem necessidade. E a gente quer dar para eles o que a gente acha que não teve. Né? A gente significou que não teve. Então, alguns pais ouviram muito não quando eram crianças, e agora não sabem dizer não para os seus filhos. E aí, de fato, os nossos pais não eram perfeitos, não são perfeitos, cometeram erros, mas a gente não querendo cometer os mesmos erros, às vezes a gente comete outros erros, e muito piores, inclusive. Porque pior do que um pai até violento é um pai permissivo. Gera muito mais dano na educação de um filho, por exemplo. Um pai que não sabe falar não. Eu tenho um amigo que hoje ele é executivo na Petrobras, um cara de muito sucesso, mas ele foi viciado no crack.
Foi braba a vida desse cara. E quando a gente vai entender, filho único e nunca ouviu os pais dele dizer não para ele. Nunca. Nunca disseram não. E aí, graças a Deus, não era cristão, hoje é cristão. E a vida feita, casado, com filhos, legal, mas assim, foi complicado. Não ouvia não, né? Então a gente precisa entender isso. Às vezes a privação que nós passamos faz com que a gente cometa um outro erro hoje, né? Então, mas na verdade, quem tem orçamento vive com mais paz, clareza e liberdade. Porque tu pode até dormir um dia chateado que não pôde comer alguma coisa, que não pôde comprar alguma coisa ou ir em algum lugar, mas você não vai perder a paz, né? Não vai perder a paz. O orçamento bíblico é um plano, uma direção, uma forma de honrar a Deus com cada centavo. Orçamento não é prisão, é o mapa para a liberdade. É isso que é um orçamento. E nós precisamos ter maturidade para poder viver com o orçamento. Porque senão a gente vive igual uma criança mimada, rola no chão, faz birra, fala eu quero, eu quero, eu quero. Não está podendo. Agora não está podendo. Usa essa sua vontade para poder. Mas hoje você não está podendo. Então não está podendo é não. A gente tem que falar não, inclusive, para nós. Então assim, ó, o orçamento, ele é como se fosse uma estrada. Então eu vou vivendo dentro da estrada. Tem que fazer curva, eu faço curva, ok? O orçamento é a estrada. É o que me diz o que eu posso e o que eu não posso. O orçamento é uma estrada. Quem vive sem orçamento é como, cara, não tem estrada. Tu imagina, você quer ir daqui para o Rio, você não pega estrada. Só se você tiver de helicóptero, de avião, sei lá. Mesmo assim tem uma estrada aérea, né? Mas é isso, é viver sem direção. Eu quero sair daqui para lá sem uma direção. O orçamento, ele te dá a direção. Ele diz, ó, aqui tem uma curva, ó, aqui tem que fazer isso. É isso que o orçamento, esse é o papel do orçamento. Aquilo que eu disse, né? Tem pessoas que vão numa loja e fala pro cara, irmão, passa aí o cartão, se passar é de Deus, né? O cara não sabe se tem dinheiro, se não tem, se vai ter. Não, antes de eu passar o cartão, eu já tenho que saber. Sabe como que é bom usar cartão? Eu sei que a maioria de vocês vai falar, cara, isso não faz sentido. Mas se você tivesse aqui para ouvir só o que faz sentido para você e que você já concorda, não precisava estar aqui, né? O cartão é bom quando você tem o dinheiro para pagar à vista, mas você decide passar o cartão. Aí é que é bom. Entendeu? Principalmente se não tiver juros. Não, então... Você vai comprar. Não tem, porque o preço é o mesmo. Então, assim, você foi fazer uma compra de R$300 e você tem R$300, mas você decidiu passar o cartão. Ok, aí é legal, daqui 40 dias eu vou pagar o que pagaria hoje. Principalmente se eu tenho aquele negócio de deixar o mínimo dinheiro, eu deixo pouco dinheiro na conta, deixo o dinheiro na carteira, dinheiro legal na carteira, não é mixaria, é dinheiro de papel na carteira, porque mexer com o dinheiro isso mexe na nossa cabeça, ok? Cheirar o dinheiro, gostar de ver dinheiro. Quem tem dinheiro na carteira? Eu tenho. Eu acho importante que a gente carregue com dinheiro, ande com dinheiro, pegue dinheiro. A questão é essa, então eu ando com dinheiro, mas não gasto. E cartão de crédito? Não, eu olho para minha conta, eu olho para minha aplicação lá, minha aplicação com alta liquidez, eu olho para minha carteira, falo, cara, tenho dinheiro, eu vou passar o cartão. Por quê? Porque um dia que eu fiz uma conta de R$1.000, eu tenho R$1.000, só que esses R$1.000 estão aplicados. Mesmo que seja numa aplicação de alta liquidez, rendendo 0,7, então ele vai render R$70. Daqui um mês, os R$1.000 aplicados valem R$1.070. E eu vou pagar só 1.000 daqui um mês. Deu para entender? É para isso que o cartão de crédito serve. Hã? E ainda tem isso. Eu vejo meus pais. Meus pais têm dinheiro, mas eles compram no cartão de crédito. Mas por quê? Gera pontuação, cartão da Porto, e ela resgata aí sem dinheiro e abate na fatura.
Tem um monte de benefício. Você pode viajar, tem um monte de benefício. Em relação E o ao dinheiro dinheiro, rende. Então, esse tipo de decisão é importantíssimo. Nós estamos passando por um processo de cura. E às vezes nós estamos nesse momento, gente. Sabe? Não é gostoso. Você acha que é gostoso o dia que o alcoólatra descobriu que era alcoólatra? Porque o alcoólatra, o viciado em drogas, no primeiro momento, ele tem a negação. Às vezes as pessoas até dizem para ele que ele é, o mais comum é ele dizer, não, não sou. Até que ele chega no momento onde ele diz, eu sou. Então, quando a pessoa fala, cara, eu tenho um problema, e o que eu quero dizer para você é que esse problema é emocional, de dizer assim, eu não posso andar com dinheiro na carteira. Se eu andar, eu gasto. Ok. Saiba que isso não é natural. Isso não é normal. Isso pode até ser comum. Ok? Se você não pode, não faça, mas entende que você precisa tratar isso. É como se fosse uma doença. Isso não está certo. Porque o pedaço de papel está dominando você. R$50, R$100, R$200 é um pedaço de papel. Como isso pode dominar você para dizer, não, se eu botar na carteira, eu gasto? Como assim? Ele está agindo sobre você. Então, talvez você esteja num processo de cura. Tá certo, tá tudo bem. Ok? Vamos entrar num processo de cura. Mas não vem achar que isso é normal e que vai ser assim o resto da vida. Não, você vai declarar guerra, é igual um pecado. Você vai declarar guerra. Você vai falar, não, eu vou assumir o controle. Vai ter um dia que eu vou botar R$300 na minha carteira e vou dizer, tu vai ficar aí 30 dias e não vai sair. Ok? Talvez hoje a Cris está dizendo, cara, eu não posso andar com cartão, eu estou com um problema, passei para ele, ok, legal. Vamos entrar num processo de cura, daqui a pouco você vai dizer, eu vou botar, mesmo que você coloque um post-it nele, ou passa um papel nele, dizendo não usar, mas já começa a usar de novo. Isso é um processo de cura, é depois. Agora tirou, daqui a pouco você fala, eu vou botar um post-it nele, um bilhete para mim, não usar, mas ele vai estar na minha bolsa. Ok? E eu vou entrar num processo de cura. Até a hora que eu vou arrancar o post-it. E eu vou assumir comigo um compromisso que eu vou passar uma semana sem fazer. Depois eu vou passar 20 dias sem fazer uma compra com o cartão. Mas ele vai estar comigo. Só que eu vou assumir o controle sobre ele. Ok? O domínio sobre ele. Governo. Mas no momento de crise, cara, é isso mesmo. É igual assim, um adicto, no momento de crise, ele tem que se internar para ser tratado. Vai lá. Mas ele não vai ficar lá dentro o tempo inteiro. Uma coisa que a gente precisa entender é que um navio, quando o navio está atracado no porto, ele está seguro, vocês concordam? Já ouviram falar de navio que afundou no porto? Pode até acontecer, mas é difícil, né? Mas o navio não foi fabricado para ficar no porto. Ele não está cumprindo a missão dele quando ele está no porto. Ele tem que ir para alto mar. Ok? Então ele tá ali para passar por uma manutenção. Depois ele vai, de novo. E nós vamos assumir o governo de tudo que nós precisamos assumir.